Olá, moçada! A gente falou sobre a segunda fase do modernismo no Brasil e destacamos os autores de prosa. Então, agora a gente vai retomar a segunda fase do modernismo no Brasil, só que a gente vai destacar os autores de poesia. Segunda fase do modernismo no Brasil, poesia, com a professora Cíntia. Então, recapitulando, o contexto é o mesmo, né? Estamos falando da segunda fase do modernismo no Brasil, de 1930 a 1945. A gente tem aí a crise de 29, a Revolução de 30, a Era Vargas, a Revolução Constitucionalista de 32, o New Deal e a Segunda Guerra Mundial. O projeto literário também é o mesmo, é o projeto literário da segunda fase do modernismo no Brasil. A gente tem uma reflexão sobre o sentido de estar no mundo, um foco no contexto sociopolítico, uma renovação da linguagem, uma maturação, concretização e afirmação dos valores modernistas. E as características também são as mesmas, são as características da segunda fase do modernismo no Brasil, as mesmas que a gente viu: influência do realismo e do romantismo, nacionalismo, universalismo, regionalismo, temática cotidiana, linguagem coloquial, influência da psicanálise de Freud. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre a poesia, né, nos próximos slides. Então aqui a gente tem uma fase mais madura da poesia modernista, a gente tem abrangência temática, exatamente por conta dos questionamentos. Então esses questionamentos, eles podem ser muito mais abrangentes, né? Os artistas têm liberdade de criação, né? Essa é uma das máximas do modernismo, inclusive, né? Continua nessa segunda fase. E comparando com a primeira fase, né? Agora sem a preocupação de chocar, porque lembra que na primeira fase, com a Semana de Arte Moderna, eles meio que já sabiam que a arte ia chocar e por isso eles se juntaram para apresentar tudo junto, para fortalecer o movimento, né? Então, é essa a ideia. Agora, isso amadureceu, não existe mais essa preocupação de chocar as pessoas e eles podem simplesmente exercer a sua liberdade de criação. Dentro dessa liberdade de criação, a gente vai ter o surgimento dos versos livres e brancos, ou seja, sem métrica e sem rima, mas a gente também vai ter a possibilidade de continuar usando os versos metrificados, né? Com o mesmo número de sílabas poéticas. Então, alguns autores, alguns poetas, vão optar pelos versos livres e brancos, outros pelos versos metrificados, outros vão usar os dois ao mesmo tempo e brincar com isso, né? A gente viu quando a gente estava falando sobre o modernismo em Portugal, a gente viu que o Fernando Pessoa fez isso, né? Alguns poemas são metrificados e alguns poemas têm versos livres e brancos, né? Essa segunda fase do modernismo no Brasil, quando a gente fala de poesia, a gente pode chamar de poesia de 30, né? Não sei se vocês se lembram, na semana 3 de português, a gente viu que a prosa pode ser chamada de romance de 30, né? Aqui a gente vai falar hoje sobre a poesia de 30. Então, começou na década de 30 e se estendeu até 45, né? E alguns autores, que a gente vai falar aqui hoje, continuaram escrevendo e publicando as suas obras, inclusive depois de 45, depois de acabada essa segunda fase do modernismo no Brasil, né? Então, esse é o marco inicial, né? A década de 30 da poesia para esses autores. Coloquei aqui um quadro da Tarsila do Amaral, chamado Segunda Classe. Ele está aqui porque a gente vai ter na poesia de 30, assim como a gente teve na prosa também, né? Uma preocupação social, uma preocupação em retratar a sociedade como um todo, os problemas pelos quais a sociedade passa e etc, né? Então a gente tem aqui as pessoas descalças num trem da segunda classe, né? Está escrito aqui a retratação de uma camada da sociedade que teve pouco destaque nas obras de arte até então, né? Os autores de poesia que a gente vai conversar então nessa semana são esses 6 nomes, grandes nomes da literatura brasileira, né? Todos eles: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes,
Vinícius de Moraes, Jorge de Lima. Eu diria que desses 6, o nome de maior destaque é Carlos Drummond de Andrade, né? Um nome aí de muito destaque na poesia brasileira, na história da poesia brasileira, né? Se a gente considerar todas as escolas literárias. Carlos Drummond de Andrade se destaca. A Cecília Meirelles se destaca como uma das principais mulheres aí, né, da poesia brasileira, então também é um nome de bastante destaque. A gente vai conversar então sobre eles, a gente vai ver um poema de cada um deles, né? Vou destacar um poema de cada um deles para não ficar muito longo. Vou começar então com a Cecília Meirelles, essa mulher simpática aí da foto. Vou destacar alguns elementos, né, que são presentes na poesia dela, algumas características aí importantes. A influência do simbolismo, a gente tem uma linguagem musical e cadenciada, a gente tem a influência da psicanálise de Freud, uma descrição do interior, né, das pessoas, de como as pessoas lidam com as situações. Melancolia, fugacidade do tempo fazem parte aí das temáticas, né, encontradas nos poemas da Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Então, esse poema, ele se chama Retrato. Então, ele tem... Um retrato é uma imagem física da pessoa. A gente tem aqui um espelho, né? Ela está se olhando no espelho, talvez, vendo o seu rosto. Então, a gente está brincando com essa questão da aparência, né? De como ela se vê. Talvez do envelhecer, né? Ela não tinha esse rosto de hoje, ela tinha um rosto mais jovem, né? Houve uma mudança física. Mas é só um retrato do exterior que a gente tem aqui? Está falando só de físico? Não, né? Não está falando só do rosto calmo, magro. Não, calmo já é uma característica mais, apesar de também ser exterior, né? Um rosto calmo, você também tem como uma característica interior, calmo, triste, olhos vazios, estou falando de uma característica interior, né? O lábio amargo, veja, já está mexendo aqui com os sentidos, né? Olha a característica simbolista. Então, o lábio amargo também está falando de alguma coisa interior, né? O calmo e o amargo são, ao mesmo tempo, exteriores e interiores, né? Então, você tem o envelhecer, mas você tem também o perder o vigor, a empolgação. Por que ela não se deu por essa mudança, se é uma mudança tão simples, tão certa e tão fácil? Que é o envelhecer, que é o mudar com a experiência de vida, né? com as nossas vivências. Porque ela está falando de ela, eu digo o eu lírico, né? Não a Cecília, claro. Lembra, o narrador do poema é sempre o eu lírico, né? Ela não percebeu essa mudança porque ela tá se vendo do seu próprio ponto de vista, né? Então, quando você envelhece um dia, mais um dia, mais um dia, e sempre aos pouquinhos, você não consegue perceber essa mudança. Que a gente percebe, por exemplo, numa pessoa que a gente fica muito tempo sem ver, e a gente enxerga de novo, a gente percebe que a pessoa mudou por dentro e por fora, né? Mas essa convivência dia a dia consigo mesmo faz com que ela não tenha se dado por essa mudança, né? Esse eu lírico não tenha percebido. Então, veja, a gente tem aqui uma análise interior, né? Então, vejam, vimos características do simbolismo, vimos a influência aí desse discurso psicológico e vimos a outra característica que estava lá no nosso slide anterior, a questão da tristeza, da fugacidade do tempo, da melancolia, né? Que está presente na obra da Cecília Meirelles. Sobre a Cecília, eu também queria destacar
um poema dela que foi musicado pelo Fagner, que é lindo, Canteiros. Vou colocar para vocês aí no Moodle, né? Vocês vão poder ouvir o linkzinho da música do Fagner, que é uma música linda, que é outro poema da Cecília Meirelles. Próximo autor, Vinícius de Moraes. Falar um pouquinho sobre o Vinícius de Moraes, que é um grande autor aí, então, da segunda fase do modernismo. Vinícius de Moraes, ele é um grande poeta e ele também é um grande compositor e foi também cantor, né? Ele gravou as músicas que ele muitas das músicas que ele compôs. Ele é famoso na bossa nova, né? Um gênero musical. E ele também é um grande poeta, né? Vocês já conhecem alguns sonetos do Vinícius de Moraes. Eu já usei nas minhas aulas, por exemplo, o soneto de fidelidade, quando a gente estava falando sobre métrica, e aí a gente expandiu o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, né? Nas nossas aulas, a gente viu que tinha 10 sílabas poéticas. Eu declamei para vocês, né, naquela ocasião. Agora eu vou trazer um outro soneto, né, diferente daquele, para a gente poder conhecer mais coisas, né, do autor. Na obra de Vinícius de Moraes, a gente tem a poesia religiosa, a gente tem uma poesia intimista, ele vai meio que mudando de fases, né? Num primeiro momento ele escreve poesia religiosa, depois ele escreve poesia mais intimista, e ele acaba dando um destaque maior para a questão do amor físico, né? Destaque aqui para a Garota de Ipanema, que é uma música, né, muito famosa do Vinícius de Moraes, famosa no mundo inteiro, né? E eu vou destacar o soneto de separação, né, na poesia. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como uma bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Esse soneto, a gente pode pensar aí numa separação, né? Que quando eles estavam juntos era feliz, riso, depois separados, pranto. As bocas antes eram unidas e depois elas se separaram, fez-se a espuma. As mãos espalmadas, as mãos juntas, fez-se o espanto, separou, né? Então, você tem a separação aqui feita por meio de várias antíteses, né? Riso, pranto. Bocas unidas, espuma, quer dizer, bocas separadas. Mãos espalmadas, espanto, né? Juntos, separados. Calma e vento, dois opostos. Então, você tem a presença dessas antíteses durante o poema inteiro, caracterizando a separação e, no geral, caracterizando tudo o que faz parte ou tudo o que faz com que a vida seja uma aventura errante, né? A gente estava falando em versos brancos e versos livres e brancos e versos metrificados, né, presentes no modernismo. A gente acabou de ver o poema da Cecília Meirelles, Retrato, que tem versos livres e brancos, sem nenhuma métrica. Agora eu estou dando esse exemplo do Vinícius de Moraes, que além da gente ter uma forma fixa, é um soneto, né, 2 quartetos e 2 tercetos, a gente tem todos os versos com 10 sílabas poéticas, né, metrificados.